Olá, quinta-feira, 9 de junho de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Conselho de Ética da Câmara do Rio ouve mais 2 testemunhas de defesa do processo de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Gabriel Monteiro. Comissão de Meio Ambiente discute a regularização da Fazenda Nacional de Santa Cruz. E você vai saber como foi a terceira audiência pública territorial da Comissão Especial do Plano Diretor, realizada na Tijuca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, que ouviu nesta quinta-feira 2 testemunhas de defesa de Gabriel Monteiro. O vereador responde a um processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar. O perito da área criminalista, Leandro Lima, prestou depoimento durante 1h30. A reunião aconteceu na sala da presidência. Estiveram presentes o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio, Alexandre Esquerdo, a vice-presidente, Rosa Fernandes, o relator Chico Alencar e os integrantes Tereza Berger, Luiz Ramos Filho, Zico e Wellington Dias. Também estava presente o procurador-geral da Câmara, José Luiz Mink. O segundo a depor foi Bruno Assunção, PM, que faz parte da escolta de Gabriel Monteiro. Na coletiva à imprensa, o presidente do Conselho de Ética, Alexandre Esquerdo, falou sobre os depoimentos do policial militar e do perito, que foi contratado para analisar o vídeo em que o vereador aparece com uma criança. Apesar da semelhança do cenário ser o mesmo, dos atores serem os mesmos, não era efetivamente o vídeo que consta nos autos, que é um vídeo de 12 minutos. No segundo, ouvimos o senhor Bruno Assunção, que é um policial militar, conhece o vereador Gabriel Monteiro há 6 anos, o conheceu na corporação, na Polícia Militar. Hoje ele é adido, cedido no seu gabinete, e que foi arguído pela defesa sobre o comportamento do vereador Gabriel, e o Bruno Assunção meramente acompanhava por uma escala de 24 a 48 as ações, as atividades do vereador Gabriel Monteiro. O prazo para a conclusão do inquérito seria dia 20 de junho, mas o Conselho de Ética da Câmara decidiu que vai prorrogar os trabalhos para ouvir todas as testemunhas. E a previsão é finalizar o processo no início de agosto, após o recesso parlamentar. O relator, vereador Chico Alencar, também falou sobre as ameaças que os vereadores do Conselho vêm sofrendo nas redes sociais. A internet é um território, muitas vezes, sujo, né? Eu já orientei todos, falei lá na própria rede que estamos recebendo esse tipo de ataques, né? E que a gente deve responder com serena firmeza, não reagindo no mesmo nível, de forma alguma, nem no mesmo tom, no mesmo diapasão. O presidente Alexandre Esquerdo reforçou que as ameaças serão encaminhadas para a polícia e na próxima semana será feita uma varredura nos gabinetes dos parlamentares integrantes do Conselho. Existem ameaças que são mais veladas, mais contundentes. E a gente está falando da integridade física dos vereadores desse Conselho. São seguidores. E a gente vai fazer uma denúncia à Polícia Civil, à DRCI, né, de crimes cibernéticos, para que apure e averigue, identifique quem são esses personagens que estão fazendo esse tipo de ameaça. A gente fala agora da cerimônia de entrega da medalha Pedro Ernesto ao subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, que acontece no plenário da Câmara do Rio. O repórter Sérgio Costa acompanha a homenagem e traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ingrid. Homenageado é Diogo de Freitas Borba. Ele é subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro, trabalha com o prefeito Eduardo Paes desde 2016 e tem formação em gestão pública. Em novembro de 2021, ele foi nomeado pelo prefeito Eduardo Paes para o cargo de subprefeito da Zona Oeste. Diogo defende que a Zona Oeste precisa ser promovida pelas suas belezas naturais, cultura e também pelo seu grande potencial econômico. Ele vai receber ainda o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa é do vereador Felipe Boró. No futsal,
Começou com 7 anos de idade. Aos 17, jogava profissionalmente pelo Vasco da Gama, passou por vários times, conquistou títulos, foi goleiro da Seleção Brasileira de Futsal. Antes da cerimônia, eu conversei com o homenageado e também com o vereador, autor da homenagem. Vamos acompanhar. Diogo é um cara novo, inteligente, ingressando agora na política, então tem alguma coisa em comum comigo também, que estou no meu primeiro mandato, então é mais para poder também reconhecer o trabalho que ele vem exercendo, tendo em vista que a Zona Oeste é a maior região da cidade do Rio de Janeiro, é a maior subprefeitura que temos nessa cidade, está desempenhando bem esse papel. Então é um ato de reconhecimento, gratidão e amizade a esse cara que está lutando muito pela nossa Zona Oeste. Eu estou numa felicidade sem fim, assim, quando eu soube que o vereador Felipe Boró ia me dar essa medalha. Eu vi que a responsabilidade está só aumentando, né? O prefeito me passou essa responsabilidade de ser subprefeito de uma área tão importante da cidade e agora com essa medalha acho que aumenta a responsabilidade, aumenta o tamanho do desafio, mas eu estou pronto para isso. E a terceira audiência pública territorial do Plano Diretor foi realizada na Casa dos Açores, na zona norte do Rio. Foram discutidos os principais temas da área de planejamento 2.2, a chamada Grande Tijuca, que reúne 7 bairros, e eu mesmo acompanhei. A região da área de planejamento 2.2, que é a região da Grande Tijuca, engloba 7 bairros: Praça da Bandeira, Tijuca, Maracanã, Alto da Boa Vista, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú. Essa grande região concentra um pouco mais de 370 mil habitantes. Tanto Grajaú quanto a Tijuca são bairros que têm muitos clubes e há um abandono hoje, uma dificuldade por parte desses clubes, que acho que o plano diretor precisa olhar com carinho para esses clubes sociais, que muitos são centenários, então é muito tempo, clubes de origem portuguesa que existem na Tijuca. Então isso tem que ser uma abordagem também no plano. Henrique Barandier, arquiteto e urbanista do IBAN, explicou como está sendo tratada essa área de planejamento no aspecto normativo do plano diretor e quais mudanças estão sendo propostas. Quanto se pode construir num terreno, né? A legislação vai definir isso, quanto se pode construir em cada terreno. Isso é dado por um índice, um número que diz, se o índice é 1, pode construir uma vez a área do terreno. Se é 2, 2 vezes. Se é 3, 3 vezes. E assim por diante. E o outro aspecto que a gente está enfatizando é o gabarito, ou seja, de quantos pavimentos se pode construir, que é um outro parâmetro aí regulado pela legislação. O secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, chamou atenção para o desafio do plano diretor em transcrever legislações em uma única lei para que não haja competição entre os bairros, mas protegendo as peculiaridades de cada região. Ele precisa transcrever legislações que eram feitas, então, por regiões numa lei única. Isso traz uma grande vantagem para nós como cidade, que é a possibilidade de poder ter uma leitura total da cidade. As legislações feitas bairro a bairro, elas acabam, na medida que a gente não consegue fazer legislação para outras áreas da cidade, hoje 40% do território do Rio de Janeiro não tem legislações novas, isso acaba criando uma competição entre bairros. A vereadora Tainá de Paula, integrante da comissão, reforçou a importância de existir um debate com a Secretaria Municipal de Habitação, a necessidade da cidade ter recurso para investimentos. Levantou questões como vazios urbanos, favelas, infraestrutura e preservação ambiental da região. Nós focamos muito no debate das favelas, como é que a gente pensa um outro desenvolvimento urbano para essa região, pensando não só o meio ambiente, a pauta das mudanças climáticas e a agenda ambiental reverberaram forte aqui. É um bairro que discutiu muitos novos empreendimentos. O vereador Rafael Luizio Freitas, presidente da comissão, levantou algumas questões específicas sobre cada bairro da AP 2.2. A área do Maracanã, da Tijuca, acho que a gente tem algumas zonas de conflito ali nas proximidades das comunidades, com áreas de proteção ambiental. O Alto da Boa Vista, porque já tem também algumas áreas com infraestrutura, mas que precisam, o plano precisa colocar a possibilidade de pelo menos uma casa, a construção unifamiliar, ter a sua oportunidade ali. Os participantes do debate pediram atenção para acessibilidade, drenagem, educação, cultura, turismo, segurança e saúde na região. Marcelo Lemos, integrante do Bahia Viva e do coletivo Filhos do Joana, está preocupado com o aumento do gabarito das edificações. Não estão levando em conta uma questão que deveria já ser levada em conta desde já.
a emergência climática. Com elevação de 1 metro, 1,5 metro, você simplesmente leva toda essa região da Praça da Bandeira e o entorno a um colapso do ponto de vista de saneamento. O vereador Raimon é morador da área. Ele levantou a questão da necessidade real de aumento de gabarito sobre o índice de vacância e adensamento da região. Nós temos regiões da nossa Grande Tijuca, nos nossos bairros, todos os nossos 7 bairros, muitos apartamentos sendo ofertados para aluguel. Então, para que a gente vai adensar se há muitos apartamentos ainda desocupados? Para o vereador Tarcísio Mota, integrante da Comissão Especial do Plano Diretor, é preciso colocar em prática a lista de ações estruturantes que existe no Plano Diretor. Quando a gente vem para o território, a gente nota que tem uma série de reivindicações de quem conhece o território. E essas questões serão resolvidas por ações que no Plano Diretor são chamadas de ações estruturantes. O problema é que no modelo que está no plano, eles são ações genéricas, listas de intenções. Nós precisamos territorializar isso e colocar prazos para que o governo seja obrigado a fazer. Para o presidente da comissão, a audiência foi produtiva. Eu acho que foi importante porque muitas pessoas falavam de transporte, da habitação, das favelas, das zonas de especial interesse social. Ou seja, são muitos assuntos que o plano é muito complexo e acho que toda essa discussão aqui, esse debate é muito importante para a gente aperfeiçoar o projeto. A Comissão Especial do Plano Diretor volta a se reunir na próxima segunda-feira. Dessa vez, os parlamentares vão para Bom Sucesso ouvir as demandas da população. A próxima vai acontecer em Bom Sucesso, que está dentro da área de planejamento 3.1. chamados uma parte importante dos bairros da Leopoldina. É uma região que tem grandes potenciais urbanísticos, oferece ainda uma economia relevante, está próxima do centro, tem uma malha de transporte público de qualidade, mas que vem se desvocacionando ao longo das últimas décadas. Vem perdendo população, economia, e a visão do plano diretor é que a gente possa promover um adensamento com qualidade, fazendo com que o centro desses bairros possam ter uma boa vitalidade urbana. E você vai ver no próximo bloco, aprovada na Câmara do Rio a permissão para novas construções no complexo prisional de Jericinó. Após uma discussão que durou toda a sessão desta quinta-feira, os vereadores do Rio aprovaram em segunda discussão o projeto que permite novas construções no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade. Veja como foi. A votação em segunda discussão do projeto de lei que permite novas construções dentro do perímetro do complexo de Jericinó gerou polêmica entre os vereadores. É um projeto que interessa não ao governo municipal, mas sobretudo ao governo do estado, com a discussão sobre a necessidade de melhorar as condições de vida e existência das pessoas que estão hoje privadas de liberdade e, portanto, estão no sistema carcerário no estado do Rio de Janeiro, mas especificamente no complexo de Jericinó, Bangu, na zona oeste da nossa cidade. A lei de 2004 ela está restritiva demais, mas não podemos agora liberar tudo. É preciso fazer na lei exatamente aquilo que o Estado diz querer fazer. Que nós temos a tranquilidade de deitar em nossos lares e nossas camas, sabendo que o município do Rio de Janeiro vai saber exatamente como a Zona Oeste vai ser impactada com as novas unidades prisionais. Antes de voltar à pauta desta quinta-feira, o projeto foi amplamente debatido pelos parlamentares. O assunto foi discutido em audiência pública realizada no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A proposta recebeu 3 emendas, das quais 2 foram rejeitadas e a outra aprovada por maioria absoluta. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora vai para a redação final. Estou muito feliz porque quem conhece bem o sistema penal ou é aquele que já foi preso e quem não foi, qualquer um é passivo de ser preso, e se não for o Estado não oferecer condições para quem está preso lá, o Estado é cobrado, o sistema penal através da CEAP, a CEAP é cobrada e nós estamos vinculando o nosso trabalho às condições que lá estão. E as condições são super precárias. Esse projeto sendo aprovado para a construção de novas unidades, de escola, de hospital, de creche, é um avanço para o governo do Estado. A regularização da Fazenda Nacional de Santa Cruz
foi discutida nesta quinta-feira durante a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores. Os participantes analisaram a doação de parte das terras que estão em nome do INCRA à Prefeitura do Rio. A fazenda, que existe desde 1560, abrange 10 municípios do estado, com setores urbanos e rurais que nunca foram regularizados. O chefe da Divisão de Governança Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, explica que a discussão em torno das propriedades da Fazenda Nacional de Santa Cruz é muito antiga. Essas terras foram concedidas como Sesmarias, que era uma forma, na época da colonização do Brasil, da coroa portuguesa, dar terras para que as pessoas de fato ocupassem e colonizassem. A historiadora do projeto de regularização fundiária da Fazenda Santa Cruz, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, conta que por 2 séculos a região foi a responsável pelo abastecimento de todo o Brasil. Ela vai ser responsável pelo abastecimento do eixo Rio, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso, e estrategicamente posicionada, todo o caminho que vinha de Santos para a cidade do Rio de Janeiro tinha que passar pela fazenda. A área abrange 10 municípios do estado do Rio de Janeiro e tem áreas urbanas e rurais, mas que nunca foram regularizadas, apesar do título originário ser da década de 1560. Tudo indica que é a questão fundiária mais antiga do país. A Fazenda Nacional corresponde a 8% do território da cidade. Santa Cruz é o único bairro do município onde ainda existe produção agrícola, além da zona urbana e do distrito industrial que mais emprega no Rio de Janeiro. Nós temos um registro em nome do INCRA, já está em nome do INCRA. Em outros municípios, esse registro pode ser feito, mas o primeiro passo que o INCRA vai ter que fazer vai ser fazer uma delimitação da área e levar essa delimitação da área até o cartório para registro. O vereador Chagas Bola destacou a importância do título de propriedade para os moradores da região. Quando você não tem o título de propriedade nessa região de Zona Oeste, infelizmente as pessoas ficam muito vulneráveis pela questão das milícias crescendo em toda a cidade. Os participantes da audiência pública organizada pela Comissão de Meio Ambiente concordaram que o INCRA faça a doação das terras da Fazenda Santa Cruz para a Prefeitura. É a dignidade da nossa população, é a dignidade do nosso povo, é o título de propriedade, é o RGI da nossa população. Para quê? Para ter oportunidade, para se gerar oportunidade, como o Dr. Alex falou ali, é gerar oportunidade para o nosso povo. E a gente não tem dúvida que isso tudo que a gente está conversando aqui hoje, isso vai ser efetivado, isso vai ser regularizado. A doação do INCRA para a Prefeitura e com o cartório. Uma mesa redonda agora à noite no Palácio Pedro Ernesto debate o tema projetos urbanos em áreas centrais da cidade. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga. A mesa redonda para discutir o tema projetos urbanos em áreas centrais, o confronto entre a normativa e os processos sociais em grandes projetos para o desenvolvimento de áreas centrais urbanas, é uma iniciativa da vereadora Tainá de Paula. Essa é a última atividade do curso do Instituto Lincoln na Câmara, promovida pelo curso de Desenvolvimento Profissional sobre Gestão do Solo em Grandes Projetos Urbanos. O Instituto Lincoln é uma fundação privada sem fins lucrativos, baseada nos Estados Unidos, cuja missão é ajudar a resolver desafios econômicos, sociais e ambientais globais. Discutir projetos urbanos em áreas centrais em geral e especificamente o caso do Rio de Janeiro é um dos objetivos da mesa redonda. Além de 40 alunos de 12 países diferentes, o curso conta com a presença de 20 especialistas de diversas nacionalidades. Nós estamos realizando aqui a 15ª versão de um curso que nós realizamos em geral em diferentes áreas, diferentes países da América Latina, cada edição num lugar diferente. Dessa vez estamos fazendo no Rio, após 2 anos de trabalhos puramente remotos, e com um interesse imenso em fazê-lo aqui pela experiência que o Rio está passando, numa discussão muito forte sobre a revitalização da área central, que é um tema dos mais desafiantes
e não só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas certamente na América Latina como um todo e eu diria até no mundo. Nós estamos no contexto do plano diretor, da revisão do plano diretor do Rio, e o Instituto Lincoln vem formando as nossas assessorias, os nossos parlamentares, contribuindo com um diálogo sobre quais poderiam ser os temas de vanguarda, de discussão de futuro das cidades a partir do plano diretor. A gente fica muito feliz, né, como mesa diretora, como presidente, que instituiu a Escola do Legislativo, integrado já no início, assinando aqui um convênio com o Instituto Lincoln, conduzido pela vereadora Tainá, pela vereadora Tânia Baixo, pelo vereador Rafael Freitas, outros vereadores membros da comissão especial que nós temos hoje, tratando do plano diretor. Muito importante essa interação de conhecimentos, de aprendizado, de formação dos nossos servidores, de poder aprender, e isso, sem dúvida alguma, o reflexo é no plano diretor melhor para a gente ter o desenvolvimento da nossa cidade. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre doenças oculares. O entrevistado é o oftalmologista Renato Ambrosio. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.